Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Aqui está nosso Robert hoje, Rodrigo Fonseca Ferreira. Fala, Rodrigão, tudo bem? Fotógrafo? Fotógrafo. Carioca? Carioca. Nova Friburgo? Isso. Carioca. Região serrana. Hã? Região serrana? É isso aí. Curtindo a vida como um louco? Curtindo a vida. Passeando? Passeando. Fotografa grávidas nuas? Tem. Ah, que horror. Mas aqui, por que não? Você está uma grávida Tá maravilhosa. mesmo, tá parecendo um garrafão assim. Um garrafão. Bonito. Você, Mariana Marques. Garrafão, isso é bonito. Você já foi pra São Roque? Sim. Já foi pra São Roque? Não. Tem um lugar lá que vende vinho em garrafão. É uma coisa bonita. E você... O que é? Para de invejar, Não, meu. não. Ela está uma mãe que está gerando um filho com todos os atributos. Tá linda. Não tem hora mais linda na vida de uma mulher do que quando ela Olha como está o rosto fica gestante. Você é a grávida mais... Você é a grávida mais linda que eu já vi. Não, vocês não estão se sendo mete, falsos. não. Não Ela se mete, engordou não. muito. Palavras Isso é uma coisa chamada inveja, porque depois que eu tiver meu filho, eu fico mais magra que você. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem. Vamos ao nosso quadro. Belíssimo quadro. Adoro esse O quadro. quadro que as pessoas mandam os vídeos pra gente. É o Brasil que nunca teremos. São brasileiros que já não habitam mais este belo país bonito por natureza e foram embora do Brasil. Hoje nós fizemos o desdobramento desse quadro, que é o Brasil que sempre teremos, que são aqueles problemas que entra um, sai outro, Vai eles continuar. nunca terminam. Hoje nós temos um combo. O mesmo ouvinte vai fazer o Brasil que nunca teremos e o Brasil que sempre teremos. Ó. E vocês vão ver agora este ouvinte. Por favor, Barba Linda, pode soltar. Barbarinho. E aí, Ó, o Barba Linda Barba tá Linda. fraco. Barba- Pânico, tô aqui na fronteira do Rio Grande do Sul. Gostaria de mostrar para vocês um híbrido do quadro O Brasil que nunca teremos com o Brasil que nós temos. De um lado, Rio Branco, Uruguai, tudo iluminado, iluminação em LED. De outro lado, Jaguarão, Rio Grande do Sul, tudo apagado. É isso aí. Rapidamente ele conseguiu mostrar a diferença mostrou entre o ali Brasil. na- Resolveu tudo. O que foi, Senna? Em menos de um minuto ele conseguiu resumir o seu... Vai falar mal do Brasil, Não, Senna? A mal do Mujica? Eu falei mal do pai, só falei Falando que... bem do Mujica, Não Senna? falei não, Ai, ai, falei... ai. A favor das drogas, Falei Senna. não, só Favor falei das drogas, que foi, Senna? poucos Comunista? ouvintes não, que falou dos dois países. Monte do jeito tóxico. que foi. Muito bem. Então mande o seu vídeo aqui pra gente, o nosso WhatsApp, você que mora fora do Brasil, você que mora no Brasil, é o 11 93 17 1009. É 93117, não é isso? É. Porra, Barba Linda, você escreveu errado aqui, mas tudo bem, querido. Eu vou te dar essa moral. Essa colher de chá, como diria minha avó. Barba Linda. Tá com a barba maravilhosa. Uma barba hoje. muito linda. Depois você vê aqui, Barba Linda. O Você, por rei exemplo, da baba. É um lugar onde a gente corre. é 93117 1009. Quem você convidou, Couve? Muito bem. Hoje nós teremos dois representantes aqui. Pois, né? Um da Direct, outro da esquerda. A hashtag para você mandar a sua pergunta é coxinha versus mortadela. É o velho tema que nunca sai de moda. Teremos aqui uma presença ilustre nesse programa. Teremos aqui a Soninha. Não é isso? A Soninha Francini, ela que é jornalista, formada em cinema, ela trabalhou na política, foi da MTV e tal, ela tem uma luta aí contra os estereótipos e os preconceitos da sociedade que treme nesse momento, e ao outro lado teremos um publicitário com diversos prêmios nacionais e internacionais,
tendo sido escolhido o profissional do ano no Brasil pelo prêmio Colunistas. E temos também a presença ilustre de Ronald Rios aqui, que é muito adorado pela turma, por uma turma. Sim. E aí, Está com um galera? bigodinho. Maravilhoso. Ó, tá o Pablo. Não sei o que é isso. Narcos. Mas tipo isso. então você pode participar. Já começa mandando as perguntas na hashtag Coxinha versus Mortadela. Você tem Bela alguma pergunta, hashtag. Senna? Eu já tô estudando as minhas. Não. Não, E o que fala, você vai já. votar, Senna? Eu não vou falar o meu voto, porque depois o pessoal vem me perseguir depois. Tem que falar. Bolsomito, fiquei sabendo. Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, sociedade brasileira, povo brasileiro, sociedade treme nesse momento. As eleições estão se aproximando. O povo quer saber em quem votar para tirar o país do buraco. O que a gente quer? Privilégio. A gente quer coisa boa. A gente quer viajar para Miami. A gente quer rua asfaltada. A gente quer iluminação de neon. A gente quer tudo pra gente. Porém, estamos num buraco desgraçado e não sabemos do que vai ser. Por isso, nós estamos trazendo duas pessoas inteligentes nesse programa. Aliás, três. Porque Cláudio Tonholi está aqui. Especialista. Cláudio Tonholi é o nosso Wikileaks. É. Ele vaza tudo que ele tem para o povo. Já entrou no Facebook de Ele vocês. não tá aí. É um dos melhores jornalistas que eu conheço porque ele não dá migué. Não. Se ele tem a informação, ele vai lá Ele dá a senha do cartão de crédito. e solta a informação e não tá nem aí porque ele acha que o povo tem que saber de tudo. Mas temos aqui hoje dois convidados. A Soninha Francini, jornalista formada em cinema pela USP. Ela já trabalhou na MTV, ela já trabalhou na política, ela já foi prefeita regional, subprefeito regional, ela foi vereadora, agora acho que é vereadora. Vereadora de novo. isso. Trabalhou com o nosso Johnny Dollar. E nós temos aqui um publicitário de diversos prêmios nacionais e internacionais. Foi escolhido profissional do ano do Brasil pelo Prêmio Comunistas, diretor do Instituto Liberal. E nós vamos falar hoje sobre o quê? Sobre coxinha versus mortadela. As suas perguntas virão por essa hashtag aqui na programação da Jovem Pan. Senhoras e senhores, Soninha Francini e Alexandre Borges aqui no Pânico. Vamos, evidente, meu querido Borges, começar pelas damas, porque afinal de contas não perdemos o nosso cavalheirismo. Que é um valor conservador, inclusive. É muito conservador. Aí assim, né? Não, você tá perdido. Se começar por mim, é condescendência, eu sou café com leite. Mansplaining. Né? Agora também, se você não começar por mim, é lógico que ele vai falar primeiro, né? Diz que agora essa briga Nós tá somos grande. assim. Não pode ser mais cavalheiro, você não pode mais ser. Respeita as minas. Tem que Tá ser, chato. tem que ficar. Não, tem- ontem eu vi um artigo que a Siri do iPhone é voz de mulher para poder obedecer. Quer dizer, estão Trans. problematizando voz do telefone agora. É trans. Não, mas é uma coisa que, por exemplo, na Suécia agora, você não pode chamar de minha esposa. Não? É a maior Minha serva. grosseria. Você não pode falar, esta é a minha esposa, porque ela não é sua. Ah, entendi. Então não tem mais esse. Como não é sua? É uma vitória feminina. Você não pode você não falar. Mas comprou. e o seu irmão? Claro que não, é. seu irmão. Não é não seu, é do seu Não, pai. é Vamos. meu marido, é meu marido. tenta Né? Não entender, pode né? falar Meu meu filho é uma meu. propriedade. Não é propriedade. falo meu. É isso aí. Eu pensei que o problema tava no esposa. Não, então, as feministas agora, você não pode falar, esta é minha esposa. Ah, claro que Você não tem a posse da pessoa. Você não tem a posse. Claro que tem. A da- pólice, né? Bom, mas isso não vem ao caso. A gente tem problemas muito maiores. Fala, meu querido. Problemas fiscais, dinheiro. Soninha, como é que você está vendo essa eleição? Eu vejo que, bom, como sempre, as pessoas são muito mais orientadas pela personalidade dos candidatos ou pelo que elas enxergam no candidato, atribuem ao candidato, do que propriamente ao partido a que ele pertence, às suas propostas, a sua visão, seu currículo, sua biografia. Então, dos que efetivamente estão disputando, quem lidera, né, até prova em contrário, é o Bolsonaro. As pessoas não escolhem o Bolsonaro porque ele foi um ótimo deputado federal. Elas não fazem ideia se foi, se não foi, se é federal, estadual, vereador, ou porque ele tem uma visão de economia e de questões sociais acessado. Declaram voto no Bolsonaro porque assim, não, porque ele vai mesmo, ele vai e faz, ele é não sei o quê, ele odeia o Lula, ele odeia o PT. E agora, isso não é bem novidade, né? As pessoas normalmente são movidas assim A emoção.
pela personalidade, pelo caráter, por declarações bombásticas, né? Pô, a gente passou uma eleição inteira discutindo qual dos candidatos era a favor da legalização do aborto e capaz de cair nisso outra vez, né? Então tem coisa que é como sempre, sabe? Tem coisa que é como sempre, só que agravada, só que mais radicalizada, né? Não, eu voto no Bolsonaro porque ele acha que as feministas são tudo umas retardadas. Tipo, não, gente, pera. Aí podemos problematizar um pouco mais, né? Vamos complicar um pouco mais. Simplificar demais as coisas é um perigo numa campanha eleitoral. Muito bem, muito bem. E você, Borges? Olha, o que eu vou concordar com a Soninha? Eu acho uma pena mesmo que a gente esteja discutindo muito mais pessoas do que ideias e valores e propostas. Acho uma cafonice mesmo. Acho uma pena, acho que isso é falta de costume democrático mesmo, de se falar, de falar dos temas. Aí, onde eu vou divergir, por exemplo, na questão do aborto que você falou. Quer dizer, as pesquisas dizem 60%, 70% dos brasileiros, por exemplo, não querem descriminalizar. Então, se a gente tem uma democracia representativa, em tese, deveria representar a opinião majoritária das pessoas. Mas o povo está errado? Pode estar. Mas vamos discutir, não vamos obrigar as pessoas goela abaixo a que elas aceitem o que, de repente, uma elite intelectual acredita que o povo está errado. Então, eu não sou daqueles que falam assim, o povo está sempre certo. Não, às vezes está certo, às vezes não está. Mas se 70%, 80% das pessoas têm uma ideia em relação a algum assunto, vamos ouvir, vamos ver se de repente a população tem aí alguma preocupação válida e vamos abrir o debate e conversar com ela. Então, realmente está se conversando muito pouco os temas. Esse do aborto, por exemplo, é um que poderia estar sendo discutido, por que não, né? Mas a gente acaba caindo nesse jogo tribal, né? É minha turma contra a sua, e quem é da minha turma está sempre certo, quem não é da minha turma está sempre errado. E isso realmente a gente tem que acabar, isso eu concordo com você. E isso eu acho que faz com que a gente tenha uma eleição tão polarizada, com tantos extremos e também com tanto indeciso, né? O fenômeno dessa eleição também é indeciso, né? Mas você vê o aborto, né? Já que começamos falando dele, eu reclamei que só se fala do aborto em eleição presidencial e pronto, primeira coisa que eu falo. Mas esses temas são sempre recorrentes, né? Toda eleição vem a volta. Me entrevistaram a propósito do lançamento do meu livro, assim, bom, e se você fosse presidente, qual seria as primeiras coisas que você faria? Aí eu falei, bom, a primeira coisa que eu faria seria instituir que a mulher que praticar um aborto, que interromper a gravidez até X semanas de gravidez, ela não será mais considerada uma criminosa, culpada por homicídio, tal e tal, e também eu diria que a maconha deverá ser comercializada em termos assim, assado. Aí eu falei assim, mas só tem uma pequena questão, né? Que não é nada disso é o presidente. Se eu fosse eleita presidente. Só que não, né? Eu, sendo presidente, não poderia chegar lá e dizer, não, olha, a partir de agora, a interrupção da gravidez não é mais crime e o comércio de maconha. Então, assim, é interessante você saber a opinião das pessoas sobre todos os temas. Eu quero saber a opinião das pessoas sobre a expulsão dos venezuelanos, sobre o Oriente Médio. Eu quero saber a opinião das pessoas. Mas não para decidir quem é o melhor candidato, quem será o melhor presidente, se ele é a favor ou contra. Ele pode, inclusive, ter opiniões, e muitas vezes os meus candidatos têm opiniões completamente diferentes das minhas em relação a determinados assuntos, mas no conjunto, analisando o que o cara já fez, o que ele já defendeu, onde eu concordo, onde eu discordo, o que é que eu quero. Então, simplificar a discussão do aborto ou simplificar a escolha do presidente em função da opinião dele sobre determinados temas é uma bobagem. Mas não é recente, não é uma coisa só desse contexto extremado, direita, esquerda, centro, Lula e não Então, Lula. mas o discurso sempre é adocicado. O discurso de político sempre é doce, sempre é pro lado do bem. Esse negócio, eu não sei, professor, você pode falar muito bem, muito melhor sobre esse lance da canhota e da direita. A canhota, ela vem da Revolução Francesa, né, do Robespierre e tal. Quer o quê? Antigamente você tinha um rei que era o cara que mandava e ele só se preocupava em governar. Ele queria governar e foda-se. O negócio dele era governar o negócio. Aí vieram os caras lá, Revolução Francesa, a Carta lá da Humanidade, não sei o quê. Que seria o quê? O Estado que ama as pessoas, não é? Eu amo você, então eu vou cuidar de você. Estado paternalista. É um Estado que cuida, que se preocupa com o bem-estar do outro e tal. E aí tem os liberais, né? Que é aquele outro lá,
Como é que ele chamava lá? Adam Stuart Smith, Mills, Van né? Buck. Stuart Mills? John Stuart Mill. É, o Stuart Mills, que é o cara que falou, não, peraí, é o seguinte, o Estado fica com pequena parte e deixa a gente resolver nossa treta. O jovem Mill, tá? Porque depois ele casou com uma socialista e virou de esquerda. Mas quando ele era jovem, ele era... Ele era deprimido também, ele era Era meio um cara- Ronald Rios. O Ronald Rios casou com uma esquerda, né? Então, que é mais ou menos... Beta Mail. Assim, claro, eu não sou especialista, eu sou que nem um mendigo aqui pra falar disso. Mas é mais ou menos isso, né? O cara fala, ó, deixa o Estado pequeno, a gente resolve nossas tretas, o Estado só vai cuidar de pequenas coisas. É isso, professor? Eu tenho uma pergunta E tudo gira em torno disso, não Tem é? uma pergunta em cima do que você falou aí, pro Alexandre e pra Soninha, óbvio, que é o seguinte, quando a gente tinha a ditadura militar, a gente tinha uma arena que distribuía benesses para alguns empreiteiros que ficaram milionários por conta das benesses da Arena, que era o partido ligado ao governo militar. Haja vista o seu Murilo Mendes, que morreu essa semana, anteontem, aos 97 anos, né, da Mendes Júnior. Depois a gente achou que ia fazer um país melhor. Vieram os tucanos, o Fernando Henrique vai na Fiesp e fala, esqueçam tudo que eu escrevi, porque ele era um socialista. E aí, os tucanos enchem as burras com a privatização, sobretudo com a privatização da Telebrás, começa a vir um desencanto com relação ao novo governo. Aí vem o PT, aí vem o mensalão, quando o mensalão acaba, o Lula vê que ele tinha que ir o Lula faz o seu governo com base em BNDES para rico, carro há 4 anos financiado Zero imposto. Linha zero branca. imposto e linha branca baixa. Puta, que eu comprei de O geladeira. que minha mãe comprou de Danone Puta, nessa época. tenho eu tava 12 inscrito. geladeiras. Bolsa Eu comprava Família- Danone de boy. Bolsa Família pro pobre. O esquema Céu da BNDES Marta Suplicy. detona o PT na Lava Jato, vem o governo Temer e também é detonado por um pedacinho da tríade que o Lula criou, que era do BNDES. Já que todos esses governos, começando no fim da ditadura, eles nos trouxeram tantas decepções com relação ao caixa do qual se cevavam de milhões, a gente talvez agora tenha pela primeira vez um Brasil muito novo, por causa da limitação das doações para as campanhas. A pergunta para vocês finalmente é: Que oração? como é que Abacate ou avocado? como é que o sistema político, Biscoito não é bolacha. como é que o sistema político vai sobreviver sem um grande esquema, como todos os governos nos últimos Sem o 30 mecanismo. anos? Como é que O mecanismo? sobrevive sem o mecanismo? Vamos lá. Bom, primeiro só a República das Empreiteiras começa um pouco antes com Juscelino Kubitschek, a Constituição de Brasília, eu acho, né? Normalmente os militares tomam essa fama e eles merecem, de certa forma, mas a primeira grande farra de empreiteira do Brasil, que a gente paga até hoje, é a Constituição de Brasília. Eu, que sou do Rio de Janeiro, gostaria que a capital nunca tivesse saído de lá, continuasse. E a primeira grande farra de dinheiro foi essa. E realmente, você tem um Estado muito grande, metido na vida das pessoas e... Evidentemente, eu acho que tem que diminuir o tamanho do Estado, porque eu não quero nenhuma ditadura contra mim, nem a favor. Quer dizer, eu não quero o Estado grande nem para empurrar as ideias que eu não gosto, nem das ideias que eu gosto. Então, eu vou estar sempre aqui defendendo que a gente, em algum momento, tem que desmontar esse Estado enorme que tem o poder. Você tem um burocrata em Brasília, por exemplo, no MEC, decidindo que tipo de aula do currículo do professor do Acre, do Rio Grande do Sul. Isso é uma bobagem. A gente tem que descentralizar, botar o poder de volta para os estados, para os municípios locais, porque você ali na realidade, o sujeito que está no Acre, ou que está no Rio Grande do Norte, ou que está em Altamira, ou que está em Bagé, ele sabe melhor o que precisa de educação, de saúde, do que o burocrata de Brasília. Então, enquanto a gente não quebrar esse mecanismo, esse sistema, e eu não sei se a gente vai quebrar, né? Eu estou com muitas dúvidas, mas a batalha minha e de todo mundo que está do meu lado é um pouco essa.
a gente nunca vai sair desse negócio. Vai trocar nomes, vai trocar lados, vai entrar o Coxinha, o Mortadela e tal. Mas é muito dinheiro, é muito poder. E sempre quando você tem alguém que pode criar dificuldade, ele vai vender facilidade, né? Então, independente das pessoas. Então, o caminho é realmente desmontar o Estado. Do tamanho que é. Você acha, Soninha? Eu acho que a corrupção, desvios, esquemas todos, eles não são necessariamente consequência de um ou de outro. Quer dizer, não, com menos Estado tem menos burocracia, menos gente para corromper. Ok, é uma linha. Mas também com mais Estado, teoricamente, você tem mais mecanismos de controle. E, enfim, o desvio, ele vai sempre procurar brecha. Então, eu não vejo a corrupção associada ao peso excessivo do Estado, necessariamente. Agora, a concentração excessiva, sim. Você pode ter um Estado super enxuto, uma economia super liberal, super desregulamentada, e ainda assim, se você tem decisões concentradas na mão de algumas pessoas, muito concentradas, aí você dá o campo pro desvio. Como é que a gente vai conseguir controlar de verdade uma obra do tamanho de uma transposição do São Francisco, de uma usina de Belo Monte? Então, quer dizer, se o Estado é liberal ou de esquerda, socialista, porra, você decide fazer uma obra, você tem o direito de tomar uma decisão dessa envergadura. Se são 12 ministros ou 50 ministros, se você tem um ministro que pode decidir, não, a gente vai fazer aqui a terceira maior hidrelétrica do mundo, pronto, você já criou espaço para isso. Uhum. Então, a gente tem, talvez, né, não tem escapatória em algumas obras gigantescas e caríssimas que dão sempre margem pro superfaturamento, pra concorrência direcionada e tal. Mas quanto menos as coisas forem centralizadas e quanto menos o centralizado for lá longe, Planalto Central, melhor. Porque, de fato, o Juscelino, ele é muito exaltado por uma das piores decisões que ele tomou, que foi de inventar uma cidade no meio do cerrado, do zero. E ali foi também para funcionário público, porque ninguém queria ir para Brasília. Aquilo lá era um cerrado, não tinha nada. Aí ele teve que dobrar o salário dos caras que trabalhavam no Rio de Janeiro para ir para lá. Então o cara com a mulher, ele foi para lá, ele quadriplicou... Eu nem pelo dobro eu ia. Ele quadriplicou o salário, que era a maneira de fazer mesmo que fosse, megalomania. Se fosse no Rio, o Rio não tinha desmilinguido como desmilinguiu. Agora... não é porque tá mais perto também que funciona melhor, haja vista o próprio Rio de Janeiro e o caos em que se encontra. Então não é dizer assim, não, se a capital fosse aqui mais perto e não tão lá isolada de tudo, estaria melhor. Também não é garantia de nada. Eu não tô falando só da localização geográfica, também estou, mas é o fato de que, de fato, hoje, a maior parte do dinheiro público está nas mãos do governo central, do governo federal, da União. É ridículo, tipo assim, São Paulo é uma cidade riquíssima. O que a gente produz aqui de imposto de operação financeira, Brasília sem escala. O imposto, né, o imposto sobre operação financeira, sobre o mercado financeiro, não fica no município, não vai para os cofres da Prefeitura de São Paulo. As contribuições, né, PIS, COFINS, uma boa parte o IPI não é imposto municipal. Então a gente gera aqui, produz aqui, paga aqui, né, recolhe aqui. E o governo central, com 50 ministérios ou 5... tem muito dinheiro. Se a gente não fizer melhor essa distribuição do dinheiro, seja qual for o tamanho do Estado, ele será um problema. Então é onde vai ser colocado o dinheiro. Ele, pra variar o dinheiro, Sempre é o que manda, né? Pra variar o dinheiro. O Emílio falou em dinheiro, e aí eu queria, acho que o Borges, em geral, e a Soninha em particular, podem responder bem isso. Que hoje eu estava lendo cedinho um artigo na revista Consultor Jurídico do ex-reitor da USP, o economista e advogado João Grandino Rodas, e ele fala: precisamos criar uma lei anti-lobby no Brasil. O que é lobby? É grupo de pressão. A gente sabe que hoje, nos Estados Unidos, você tem lobistas que ganham para ser lobistas, entram no Congresso americano com crachá de lobista, e aqui é tudo feito por baixo dos panos para você pagar as comissões por fora. A pergunta é, Soninha, como é que é o lobby na Câmara Municipal da onde você é egresso? Os caras chegam lá no teu gabinete e falam, tem um aí, caso você faça o lobby para a construção de não sei o quê. Como é que roda o dinheiro a partir do lobby?
Rapaz, no outro mandato, um jornalista me perguntou mais ou menos isso, né? Pô, como é que faz esse negócio aí do lobby, da propina? Eu falei, o mais perigoso é o inverso, é o agente público que procura um determinado setor de transporte, setor de combustível, setor, sei lá, da construção civil e fala, amigão, se você não conversar aqui com a gente, você tá ferrado. Esse movimento é muito pior. Então, tá ferrado quer dizer o quê? Você não vai entrar no tá jogo. Tá ferrado, por exemplo. A gente vai aprovar uma lei que vai tornar infernal a sua atividade aqui no município. Eu lembro de um caso concreto. Iam instituir lá uma lei, era assim, tinha uma multa ridícula para uma determinada atividade. Instalar uma estrutura X. Se você instalar sem autorização no lugar errado, tal, você paga R$500. Ridículo, o cara pagaria a multa tranquilamente para poder instalar o equipamento dele num lugar errado. Aí vem a proposta, vamos subir para R$50 mil a multa. Aí parece que você tá ficando super mais rigoroso com aquele setor, né? Agora sim, eles querem botar os caras na linha. Aí chama o setor e fala, amigão, tem uma lei aí que vocês estão ferrados. Porque vocês nunca vão conseguir um lugar autorizado para instalar o seu equipamento, porque a gente conhece as regras, elas são complicadas mesmo, e você vai ter que pagar uma multa de R$50 mil. Então, vem cá, ou a gente chega num acordo, ou você vai ser prejudicado pela lei. Aí faz-se um acordo e a lei, o projeto de lei é arquivado. Fez-se o acordo nesse caso? Eu não me lembro do projeto ter sido sancionado, aprovado. Ou seja, alguém levou algum? Eu acho que fez-se um acordo. Tem um esquema, vai investigar, a gente vai achar o Não cara. é mais fácil legalizar? Voltamos ao mesmo ponto. Voltar Quer dizer, mesmo você ponto. tem alguém que cria dificuldade e vende Sim. facilidade. Não, mas esse cara que criou dificuldade não é necessariamente amante do papel do Estado socialista. Então, ele é mas o desonesto, ponto. É que nada é necessariamente. Criou mas, uma no geral, traquinagem pra convencer pra comprar apoio. É desonesto, Ele foi ponto. essencialmente um Denis Pimentinha Olha, da e vou te política. falar que nas pessoas que articularam ali aquela proposta, tinha esquerda, direita, centro, centrão, centrinho, médio, Ou meia que a gente esquerda, chama no Brasil dessas centroavante, coisas, zagueiro, tinha tudo ali. Ô No Brasil Alexandre, também, você que é publicitário, você deve conhecer muito bem Toscani, né? Um homem italiano. Você conhece também, né, Emílio? Claro, Toscani. Benetton. Daí ele sempre fez fotos polêmicas e ele fez um livro, pra quem não conhece, você estudando jornalismo, e o Flagnoli conhece tão bem, né? A publicidade é um cadáver que nos sorri, né? E aí, meu... Ou a publicidade dele, né? Porque ele acabou com a marca da Benetton, né? Também. Mas você não acha que também está nessa de colocar a publicidade dentro do candidato ou colocar dessa forma de distorcer uma imagem para vender um voto? Como que mas você aí a gente tem que imaginar que o povo é trouxa, né? Você tem que imaginar. Não, eu tô falando, porque eu vejo muita gente criticando a atividade de consultoria de marketing para político, é uma coisa que eu já fiz, E, na verdade, o povo não é convencido de qualquer coisa. Essa imagem que o povo é um completo idiota, não tem bom senso, e qualquer coisa que você faça num candidato ele vai acreditar, isso é mentira. Eu já vi um monte de marqueteiro muito bom, com muito dinheiro, tomar um pau numa eleição, perder feio, porque as pessoas têm bom senso, tem coisa que... O que você pode fazer é tentar... no perdão do clichê, que o sujeito vire a melhor versão dele mesmo. Que ele aprenda a falar melhor, que ele se apresente melhor. Agora, você transformar alguém... Do linha, paz e amor. Agora você transformar ele em alguém que ele não é... Mendonçazação da vida. Pois é, o golpe você pega em algum momento. Realmente, o Lula perdeu 3 eleições como o sindicalista, do jeitão que tá o Boulos hoje, né? Porque o Boulos tá revivendo aquele Lula lá de 89, enfim. Boulos daqui a 8 anos ele vai fazer a barba. Então, mas é que os deixar ficar com a barba branca, botar o terno Ricardo Almeida e a carta ao povo brasileiro. Enfim, vai fazer aquilo foi o Duda Mendonça? Foi, evidentemente, a pedido do candidato. O Lula falou, eu quero o marqueteiro do Maluf, né? E realmente foi uma campanha brilhante em termos de marketing. Agora, passa um tempo, você descobre. Você pode demorar. E é por isso que a democracia é assim. Quer dizer, o sujeito fica 4 anos, fica 8 anos, você aprende, você fala, eu vou aprender, vou votar melhor da prova. Mas o ruim é você não ser pego de trouxa. Porque quando você entende, você vê... Porque você vê como é que os caras vão, né?
O Lula, ele fazia o Paz e Amor pra ele pegar uns votos que ele precisa ter o voto. Da pessoa sim, meio indecisa. majoritário não é. Majoritário é complicado. Você precisa ter o cara da direita, da Isso. esquerda. 50% mais um. Você não representa um segmento. Isso, você não representa um segmento. Metade do mundo mais um. O grande problema é quando você vê, por exemplo, o nosso querido lá, que veio aqui, porra. Quem? Que brigou com a Amanda. O Feliciano? Como é que ele chama, porra? Feliciano? Qual que brigou comigo? Todos brigam. Candidato agora. Tô com Alzheimer, eu esqueço os nomes. Feliciano? Não. O que ele faz? O Ciro. Ele é meu amigo, não brigou comigo, não. O Ciro não brigou com O ela. Ciro, Best. você pega o Ciro. Coronel. O cara, ele tava tentando pegar o Centrão. Isso. Aí o cara Ele vem pra política pela arena ali, pela Isso, coisa ele lá veio, atrás. né? aí ele veio, tal, e não sei o quê. Aí ele tenta, ele chega, discursinho adocicado, e não sei o quê, tal, não sei o quê. Não rola, o cara, Mete ele o já doidão. vai, o cara mete o doidão. Isso. Aí ele vai tentar pegar o cara. Isso. Então você fala, cara, eu não sou trouxa. Não é possível que esse cara do dia pra noite tenha dois discursos. Isso. E é esse que é o problema, porque esses caras querem o poder, não é direita e esquerda. Eles querem estar lá. E Foda-se. quantas vezes o Ciro tentou ser presidente e não ganhou, e eu acho que não vai ganhar de novo. As pessoas não são trouxas, elas estão... Talvez Então, essa mas você seja não, a maior chance da vida mas dele. você não acha que nesse momento que a gente tá vivendo, um momento que pode mudar, o cara não tem que gostar mais do país, não tem que... É difícil, né? mas é uma discussão moral maior, né? Quer dizer, difícil. Que nem aquilo que você sempre fala, Emílio. Em tese, todos querem o melhor do país, não é isso? Não, Ninguém querem nada, fala. eles querem o poder. Não, mas quem tá Não, eles votando... falam. Não querem o Não, melhor? o discurso. A direita, a esquerda, o centro, todo mundo fala, quero o Brasil melhor. Todo mundo quer um Brasil melhor. Então, mas é que nem Que agora. Brasil Então, a você gente vai quer se para o fuder com- futuro? Agora o Bolsonaro, ele vai falar com a mulher com muito mais carinho, com Não, muito ele não vai mais no atenção. debate porque ele não consegue. Então, mas é assim que o cara quer. Ele quer o teu voto, ele só quer estar lá. Mas não Isso é que é ruim pra gente. A que influência de pesquisa quant, pesquisa quali, é brutal. Porque o marqueteiro tá lá de olho nas pesquisas. Aí ele fala assim, as pessoas não aguentam mais falar Isso. nesse assunto. Não, mas- Agora as pessoas querem que você beije criancinha. Se apropriam Mas de um como que discurso. As pessoas querem que você beije criancinha. E aí tem o candidato que se rende, entrega totalmente a decisão ao marqueteiro. Ele aceita o resultado da pesquisa e ele deixa de falar de um assunto que ele achava super importante. E vai começando Porque o marqueteiro falou, Vai esquece, tomar um cafezinho cara. lá no Olha, boteco. Ninguém quer saber de oneração de folha de pagamento. Cala a boca. Ninguém quer saber de mudanças climáticas. O povo não tá preocupado com isso. O povo quer saber lá do guardinha da esquina. Então você trate de falar no... Quer dizer, você decide o voto Pela porque pesquisa. alguém olhou o resultado da pesquisa e disse, o povo quer ouvir isso, o povo não tá nem aí pra esse outro assunto. E assim, mesmo que o cara faça uma proposta, também que grandes propostas dá pra fazer em 15 segundos, em 1 minuto de televisão, eu acho que essa ideia de eleição, ela é super mal resolvida. Mas, pelo amor de Deus, é verdade. pelo amor de Como é Deus, que você passa não em estou um minuto? propondo substituir por outra coisa. Não, é que ela estou. levantou um Não monte estou. de ponto importante, por exemplo. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado, para não achar que o povo é idiota, porque todo candidato, bem ou mal, tem lá o seu consultor, Seu assessor, interesse. seu marqueteiro. Então tem aquela história que Não, diz que tem se mil. Macumba, aquela história que diz que se Macumba funcionasse, o campeonato Lula baiano não tem. acabava empatado. Então se todos têm, por que um ganha a eleição e o outro não ganha? Porque um Então, outro de repente, marqueteiro o poder milionário desses caras perdeu. não é tão grande quanto parece. Segundo, se o povo diz que quer, por exemplo, ouvir falar, por exemplo, lá no Rio o povo diz que quer ouvir falar em saúde e segurança, que eu acabei de ver uma pesquisa. E por que então o candidato não vai falar o que as pessoas querem ouvir, que interessa a elas? As pessoas querem ouvir propostas de saúde e segurança, vamos falar de saúde e segurança. Isso não é nada malévolo, você está adaptando o tema ao que as pessoas querem, soluções, porque eles acham que o candidato que merece, por exemplo, o governo do estado, no caso do Rio, é o que vai dar melhores respostas para a saúde e segurança. Então você avisa isso pro candidato e ele vai explicar, olha, Então, em mas segurança eu Mas penso o Lula isso. não Mas tá aí- fazendo mas aí- nada e tá com 39%. Mas isso aí já é a base, quem é fanático. Mas né? aí Não o tá populismo subindo. leva vantagem, né? Porque a resposta do populista é muito simples. Isso. É muito Saúde, simples. assim, e tem o clichê, né, Alexandre? Vamos melhorar. Tem aquilo que foi sendo construído, aí entra jornalismo, publicidade, marqueteiro, político, entra todo mundo. A pessoa responde, o que você quer que façam, né, pra você? Educação, saúde e segurança. Educação, saúde e segurança. Aí você vai trabalhar na prefeitura e você descobre que o que mais inferniza a vida das pessoas é buraco, barulho, Uhum. sabe? É Isso o daí o farol, presidente não mexe, é a né? enchente. As pessoas
pessoas não lembram na pesquisa como você vai decidir o seu candidato. Eu quero saber quem é que vai resolver a porra do problema da enchente. Não! Tem a resposta acostumada. Tem a resposta acostumada do eleitor. E outra coisa, o eleitor saúde, ele quer uma coisa. Qual candidato promete hospital? Ele não quer saber a equipe, da saúde da família, o saneamento... Se o cara disser isso, o marqueteiro vai dizer assim, meu amigo, que saúde da família? Que saneamento ambiental? O pessoal não quer saber da emissão de particulados no escapamento dos automóveis. Ele quer saber se vai ter mais hospital no bairro dele. Então, caso ele seja pobre, porque se ele for rico, ele quer... Tem outra coisa. Por exemplo, sei lá, se a avenida tá top, a estrada mas ele vai responder, praia. Mas ele vai responder saúde, educação e segurança. Claro. Não, o rico não quer isso, não precisa. Mas como não? O rico não precisa? Não, deixa eu falar. Que rico e pobre. Não, você começou agora. Não vem com essa conversinha de rico e pobre, não. Esquece. Conversa do mar. Os ricos e os pobres. Tem rico e pobre. O rico, deixa eu te falar. O rico paga imposto também. O rico também paga imposto. Gera emprego. Gera não, emprego. É isso que eu Vem queria... essa conversa do PT, não. Vocês não falam. Dormir você. Aí o rico e o pobre. A galera que quer menos que o Estado seja mais liberal fala... É justamente a galera que não precisa dos serviços, não é? A galera que não precisa do hospital público, não precisa da escola pública. Isso é conversa do PSOL lá, da sua amiga do PSOL. Na verdade, não é, isso é constatação. Você olha. Constatação, tem serviço Sonia, público privado no mundo inteiro, pô. O problema é por que essa pessoa precisa? Será que se a gente tivesse uma economia mais liberal, com mais geração de riqueza, mais emprego, você teria menos gente precisando Tudo bem, mas enquanto precisa, a gente precisa do Estado. Mas olha, tanto... Deixa eu te falar. Não, a gente precisa de algum tipo de assistência. Nós podemos discutir que qual tipo é a melhor... de assistência você acha necessário? Na história do mundo, a assistência privada sempre foi muito melhor do que a estatal. Tudo bem, sempre mas foi. a pessoa enquanto pobre... Peraí. que a pessoa que precisa do Estado... Depois eu vou poder falar disso. O Emílio, eu tô falando de todo mundo. Nós concordamos que ninguém deve ficar sem assistência. Nós concordamos, ninguém tá divergindo agora. O que os liberais querem de assistência? Nós queremos mais geração de riqueza para menos pessoas precisarem de assistência. Tá, enquanto E os que ainda precisarem, você tem um papel tanto da igreja local, da ONG, do clube, da filantropia particular e do Estado. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que eu quero que a médio e longo prazo eu tenha menos pessoas precisando do Estado, menos pessoas precisando de assistência. Mas a filantropia não acaba sendo o seguinte, eu acho o seguinte. Pra pessoa, e aí, não gerar riqueza. Peraí, a Sonia vai falar daqui a pouco. Por favor, Sonia, você tem mais embasamento que eu. Isso é discurso adocicado. Não queremos discurso adocicado. Mas me defende, Marina, você é do PT. Peraí, que PT, pô. É o seguinte, por exemplo, Borges e Soninha. Vamos pegar um exemplo clássico. A corrupção que nós tivemos, certo? Aí chega alguém e fala, vamos privatizar tudo porque a roubalheira está nas estatais. Tudo será privatizado porque aí todos os problemas serão resolvidos. Eu vou privatizar a Petrobras, eu vou privatizar os portos, será tudo na mão da iniciativa privada. Isso aí isso é discurso. Isso aí tem que ser um técnico, não é isso? Tem que ser um técnico. O técnico vai chegar lá e vai falar, se privatizar a Petrobras vai acontecer isso. Não é esse o negócio. Mas o discurso liberal clássico não para na privatização. O que faz um regime liberal é a livre concorrência. Porque não adianta você desmontar um monopólio estatal e criar um monopólio privado. Eu também não quero. Vão roubar do mesmo jeito. Vão roubar do mesmo jeito. Então, assim, eu não quero que você pegue o Banco do Brasil e privatize e entregue o Banco do Brasil pro Bradesco. Eu quero é sem Bradesco disputando o consumidor. Eu quero livre concorrência e mercado aberto. Agora, se você achar que eu estou defendendo alguém que acha que é liberal, que defende a troca de monopólio estatal por monopólio privado, tá errado. Não leu 2 páginas, não entende esse assunto. Então, mas aí vamos entender Depois uma coisa. Depois eu, claro, mas vamos entender o seguinte. Aí chega o chinês aqui e compra tudo. Chega os China lá, aqueles China que vem. China tá comprando o mundo inteiro. Quem é que vai ser o cara que vai falar, não, peraí, temos a nossa soberania, que a gente precisa ter uma soberania, porra. Nós é Brasil, porra, não é? E aí? Mas por que tá barato pro chinês? Porque se é o livre mercado, é pro chinês igual é pro americano, dane-se. Vamos E por que tá barato pro chinês comprar? Por que nossas empresas não estão valorizadas? Por que nossa produtividade do funcionário não tá boa? Entendeu? Por que a coisa sempre começa na metade, né? Quer dizer, por que o chinês está chegando aqui cheio de dinheiro? Não é porque nos últimos 13 anos eles abriram um pouco a economia e tiraram 400
400 milhões de pessoas da pobreza conseguiram ficar mais ricos e aí eles têm dinheiro para comprar coisas dos outros. Então por que a gente não faz isso também e a gente começa a ter dinheiro para ir lá na China comprar? Fortalece a nossa economia. Condições de trabalho péssimas para os chineses que já estão revendo isso com a ajuda do Estado. Mas porque é um porque processo... tinha gente se matando. quer falar de processo saúde. se matando. É um Quer falar de processo saúde. histórico. Aí o Estado entrou agora e falou, Isso. não dá pra ser isso. Nem aqui a gente pode meter o louco. Nem desse aqui, nem jeito. na China. Eu não consigo acreditar que tem que ser Estado, Quer falar de saúde. pai e mãe, ou então o Estado é só o seu... Muito bem. seu Eu brother lugar que você ali. mora. Eu preciso fazer um break Mas agora. assim, a gente Olha, só tem que comparar a China como ela era quer antes, falar como de ela é hoje. Não a China Sim. de hoje com a Suécia, né? Sim. É a China com a China. Eu vou fazer um break agora, que eu preciso fazer, até passei do tempo aqui. No próximo bloco a Soninha vai falar sobre educação. Vejo que nem o Roda Saúde. Viva, nem o Camarote me ligou. Gerson Camarote, Ricardo Amorim não chegam no patamar desse Gerson programa. Camarote me ligou e falou, Emílio, que alto nível. Parabéns, viu? Nunca mais a gente volta. Gerson Camarote. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, hoje presença encantadora. Soninha Francini está aqui, a nossa querida Soninha. Ela é vereadora em São Paulo. Tem aqui o livro dela, da Soninha, está aqui à venda pela Tordesilhas, dizendo que veio uma vida contra o preconceito. E temos também o Alexandre Borges, estamos batendo um papo aqui sobre política. Estamos aqui, presença do Cláudio Tonholi, que é o aniversariante de hoje. Verdade? Não, na Verdade. Verdade? 55. Parabéns, hein, Tonholi? Eu faço 51 sábado. A Soninha, que vamos esquecer isso, vai. Vamos esquecer a idade. Saúde. Vamos falar sobre Emílio isso. fez nível O também. que você tá quer mal. falar sobre saúde? Seguinte, tem uma frase que diz que a tecnologia apareceu para resolver problemas que a gente não tinha antes dela, né? O capitalismo tem meio isso, assim, até certo ponto, ele tem os mecanismos para atender às nossas necessidades, mas aí chega uma altura que começa a criar necessidades. Na saúde, por exemplo, se a gente deixar tudo a cargo do setor privado, por maior que seja a livre concorrência, uma cesariana sempre vai ser muito mais negócio do que um parto normal, por exemplo. O pagamento é melhor, você consegue programar, você consegue escalar o anestesista para aquele período exato, não precisa ficar o cara de plantão, tem a sala de cirurgia, tem muito mais insumos, então você tem coisas que realmente o Estado tem de tomar conta. Não significa que só o Estado vai cuidar de parto e maternidade, mas se tivesse o melhor setor privado do mundo, com todas as faixas de preço, ainda assim tem coisas que interessam ao mercado, mas não interessam à população ou às pessoas na mesma medida. Remédio. Você tem uma puta indústria, não sou contra a indústria farmacêutica, eu dou graças a Deus, tomo remédios contínuos. Mas assim, se depender da sobrevivência da indústria, do lucro da indústria, quanto mais remédio, melhor. E aí você vai ter 200 fábricas produzindo o mesmo remédio com pequenas variações. O princípio ativo é um só, muda um pouquinho a dosagem, a embalagem, a etiqueta, a propaganda. Então, saúde é um assunto em que o Estado tem um papel muito importante, porque tem coisas que não interessam ao mercado. Saúde, a melhor política de saúde do mundo é reduzir despesa. Do ponto de vista do mercado, reduzir gasto com saúde não interessa. O que não quer dizer que tem que ser tudo estatal. O Estado tem que construir hospitais, contratar milhões de médicos, contratar todos os profissionais, ter todas as máquinas de todos os exames possíveis. Não é isso. Não precisa ser tudo estatal. Mas precisa ter Então, um básico fundamental e uma regra básica do que é melhor para o conjunto da sociedade, não para os fornecedores de equipamento. Saber o que é público e o que é privado. Essa que é a grande diferenciação. Ô, Emílio, né? por você ter falado... Adorei, porque eu penso tudo diferente dela, tá? A gente estava concordando demais, né? Então, nesse ponto, a melhor saúde, o melhor sistema de saúde do mundo é o mais privado, que é o americano, por exemplo, né? Então, mas nem todos têm saúde lá, né? Essa também é uma tem discussão. pobre no mundo. Não, olha só, essa é uma Que é discussão. o Obamacare lá. milhões de pessoas que deu a pobres. treta. Olha só, o Obama que eu sou contra e muita gente lá boa é contra, porque é uma maneira de tentar importar da Europa, de alguns lugares onde a saúde deu errado e tá falhando, pro lugar onde dá certo, né? Porque tem muito populismo, aquela coisa toda. Mas
é aquela história. Primeiro, a vida é imperfeita. Então, assim, esse é um argumento clássico quando a gente discute que a vida é imperfeita, então precisamos do Estado. Calma. Né? É como se você falasse assim, eu acabei de terminar um relacionamento, então eu quero que o Estado arrume uma namorada pra mim. Não, felicidade calma. Né? ser Quer dizer, não é porque bancada você pelo Estado. identifica um problema que o Estado é a solução. Existem problemas porque a vida é imperfeita. A gente tem que ver quais são as melhores soluções que a história e a experiência deram para esses problemas. Então a gente olha onde tem mais saúde privada, a gente olha onde tem mais saúde estatal. Ao longo do tempo vamos concluir num debate aberto, a gente pode falar só sobre isso num dia, e aonde o mercado deu soluções, e onde o Estado deu soluções para a saúde, e onde tem mais pessoas com mais qualidade de vida, com mais expectativa de vida, com menos mortalidade infantil. Vamos embora. Então, nos Estados são coisas Unidos, que em as pessoas parte... estão morrendo de obesidade. Assim, como é que isso é o reflexo da melhor saúde do mundo? Dentro desse aspecto mesmo. Comparado Qual é o com resultado quem? da saúde? Comparado com aonde? A gente não tem gordo no Brasil? A gente não tem gente morrendo de obesidade em outros lugares? Não, a saúde, felizmente, tem índices Não foi bem indireta, precisos, não. assim, tipo mortalidade por 100 mil habitantes, incidência de determinados problemas a cada 100 mil habitantes. Então, você tem, na saúde, até mais do que em outras áreas, você tem meios de comparação mais eficientes. Então, se você comparar grandes centros, com o mesmo perfil de idade, de ocupação, de renda, escolaridade, tudo, os Estados Unidos vão muito mal em obesidade infantil, adulta, obesidade no sentido do dano para a saúde, né? Não do aspecto da pessoa, não é disso que a gente está falando. Então, como assim os Estados Unidos têm a melhor saúde do mundo? Assim, baseado em que informação é essa? Em todas que você quiser. Isso aí eu não sabia nem que era polêmico. Não é resposta. Eu nem sabia que era polêmico. Mas, enfim, isso não é resposta mas, em assim, todas que eu quiser. Não, qualquer uma. Então, mas vamos lá. Expectativa de vida, tratamento de câncer, das principais doenças. Expectativa de vida. Agora, não, mas Estados Unidos... Ele tem o maior lobby farmacêutico que Peraí. tem. Por sorte, Estados Unidos, das pessoas que moram lá. ou você paga o seu seguro saúde, ou você morre no mesmo Pois jeito. mas E se Estados você Unidos, tem... pra você tomar uma injeção, é 10 mil dólares. Agora, o problema aqui no Brasil... Quantas pessoas pagam esses 10 mil dólares? Quantas pessoas não têm um plano de saúde? Porque aí... que Não, cada é um assunto aqui é absurdo enorme. lá. Mas isso nasce numa época onde os Estados Unidos já tiveram suas épocas históricas de muita intervenção estatal, por exemplo, no pós-guerra, onde havia uma proibição muito grande de aumento de salário. Então, as empresas ali dos anos 50, elas começaram a dar o benefício do plano de saúde para o funcionário para driblar uma legislação muito restritiva de aumento de salário. O que aconteceu? Nos Estados Unidos tem isso, que eu acho que é um problema, e eles sabem que eles estão olhando, onde muito do salário é complementado com plano de saúde para driblar problemas de legislação trabalhista. Mas eles têm todos os recursos para cada vez mais caminhar num sistema privado que é como o Uber, cada vez mais barato, não é de graça, mas é mais eficiente, com mais qualidade, mais acessível. Ô Borges, mas aí que eu queria Mas quem não tiver dinheiro nenhum tem que morrer na rua? É claro que não, gente. Quem não Pelo tiver amor de dinheiro Deus. lá, morre. Ó, pera aí. Não, também não é assim. Morre. Mas é o seguinte, os Estados Unidos é 15 vezes mais rico que nós, certo? Sim. Partindo daí, já falamos, somos pobrinhos, certo? A nossa Constituição garante saúde, educação e segurança para todos os brasileiros. Sim. Então, por exemplo, o cara aqui no Brasil, pelo pai dos burros, ele tem essa garantia. Qualquer um. Isso. Qualquer um que cair na rua, o Estado vai atender. Não se paga. Não se paga, porque é aquilo que a Soninha falou. Hoje em dia você chega no médico, você tá com dor de estômago, ele fala, vamos fazer um examezinho do coração. Aproveita, né? Faz o Só que isso hemograma bancado completo. por quem? Pelo imposto. Isso. Então, cada vez... Como é que vai mudar a Constituição? Eu defenderia que sim. Agora, a gente tem que fazer uma discussão e aí Então, mas volta... quem que vai fazer isso? O Congresso. Quem que vai fazer quem muda essa a lei reforma? é Congresso. Mas vai perder voto. Então a gente tem que se esforçar mais no Esse debate. que é o negócio. Eu queria, Nós estamos aqui para isso. Queria perguntar a vocês sobre cartel, né? O Brasil é o país dos cartéis. Sim. Então, se a gente dissecar a economia brasileira, o Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas todo ano pelo país. Do Produto Interno Bruto brasileiro, 70% é do setor de serviços, 20% é da agricultura e só o resto, pouco mais de 10% é da indústria. Aliás, é o pior índice desde os anos 80. Nesse setor de serviços, que inclui os bancos, a gente tem a maior taxa de juros do mundo. Isso. Por quê? Porque você tem a economia brasileira na mão de 4 grandes bancos, como Bradesco, Santander e por aí vai. Daí porque se faz um lobby para não se privatizar o Banco do Brasil,
porque ele seria um concorrente desses grandes bancos. Temos o lobby nos combustíveis do cartel Raízen, Ipiranga, Shell e BR, que domina 70% do mercado e por aí vai. Como os políticos teriam força para acabar com a cartelização da economia brasileira, que está em todo lugar, sobretudo no setor bancário, seguido dos combustíveis e por aí vai. O oligopólio é uma aberração para qualquer liberal. A gente é anti-oligopólio. O oligopólio, ele é mercantilista, ele é pré-capitalista. Ele é uma coisa do século XVI. O liberalismo, Adam Smith escreveu aquele livro dele para ser contra o mercantilismo e os oligopólios. Então, assim, como é que se faz? É como a democracia deve fazer. A gente faz debate, a gente convence a opinião pública convence os políticos mudam as leis. É o único jeito, qualquer atalho para isso dá errado. Então, se a população ainda não entendeu que a gente tem que ter uma economia com mais liberdade e com mais concorrência, nós, liberais, do meu lado, a gente está falhando em convencer e explicar para as pessoas. E eu não quero, e aí é outro ponto, que às vezes aparece isso, então vamos fazer uma ditadura do nosso lado para a gente enfiar a goela abaixo. Não. Se demorar 10, 20, 30, 100 anos para a gente convencer as pessoas disso, vai demorar. Mas a democracia é um valor que ninguém mexe. Se a gente está sendo incompetente, nós, do meu lado, para explicar para as pessoas por que uma saúde privada, por exemplo, ela traz mais vantagens, vamos melhorar nossos argumentos, nós vamos continuar no debate, continuar mostrando mais evidência, até as pessoas perceberem. Tá, e como privatizar a saúde de uma maneira efetiva? Você já tem países que pessoas você já são tem pobres países que funcionam. No Brasil, o único país que a gente precisa é saber o Brasil, né? Então, mas aí é aquela velha história, né? Do Estado que quebra a tua perna e te oferece a muleta. É impedir que o Estado quebre a sua perna. Porque se ele não quebrar a sua perna, você não vai precisar da muleta. Em resumo, é isso. Não, e na verdade, o privado precisa contribuir mais, ressarcir o Estado mais por uma boa parte das despesas que hoje o Estado quem banca. Hoje de manhã, talvez vocês tenham visto uma matéria de um cara com a puta de uma SUV que atropelou um outro de propósito na Zona Leste. Ele ficou girando na rua até que ele conseguiu passar por cima do cara. Bom, aquele cara foi socorrido possivelmente pelo Corpo de Bombeiros, foi operado possivelmente no Hospital das Clínicas, tudo pago com dinheiro público. Se ele tiver que fazer 20 anos de fisioterapia, ele vai fazer com dinheiro público. E aquele cara que o atropelou... Não, no máximo, assim, ainda que ele cumpra a pena como deve, assassino. Não, digamos que ele cumpra a pena de reclusão. Ele não ressarciu o Estado por uma despesa que ele foi o responsável. Então, tem muita coisa que, no fim das contas, é o Estado quem banca. E não deveria, na minha visão. Esse é um caso extremo. É o Estado quem banca, mas quem originou aquela despesa... foi o setor privado. Então, para começar... Num país onde o Estado se mete onde não deveria. Falando muito concretamente, financiamento da saúde. Uma parte das despesas pagas pelo governo não deveria ser paga somente pelo governo. Você socorrido em função de um acidente de trabalho, a empresa não vai lá cobrir o quanto custou aquela ambulância, a hora daquele médico. Então, assim, o financiamento é mal distribuído hoje. Os nossos impostos não dão conta de pagar tudo. A gente tem que garantir uma estrutura básica, tem que botar ordem nesse mercado da saúde, porque eu insisto, nem tudo que interessa ao mercado interessa necessariamente ao coletivo da saúde pública, né? Antibiótico, quanto mais vender, melhor para o mercado. Pior para uma porção de coisas, inclusive para a saúde, né? Mas a gente não precisa ter tudo estatal. Você tem hoje coisas que as pessoas chamam de privatização da saúde e também não é, que é o modo de contrato de gestão com uma entidade parceira, por exemplo. Então a entidade, ela tá lá, ó, tá aqui o dinheiro, você vai administrar esse hospital, essa unidade de saúde, tá? Você tem que ter tanto cirurgiões, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, cozinha assim, assado. Agora, você cuida. Tem gente que chama isso de privatização. Isso não é privatização. Também não é a parceria público-privada. Nesse caso, é um contrato de gestão. Agora você vê que loucura, né? A gente está num país que 40%, 50% do que a gente ganha é comido por imposto. E ainda aí você fala, bom, então se você vai comer metade do que eu ganho, então você me dá um serviço público de qualidade. Ah, não, mas se você for rico, você vai ter que pagar ainda. Aí você fala, não, então peraí, então vamos escolher. Ou você me dá uma carga tributária de primeiro mundo. Sim. E você não tira dinheiro do meu bolso. E aí, quando eu gerar despesa, eu vou pagar. Ou, se você quer
comer 50% Porque você pensa do bem, que eu ganho, você pensa você bem, se vira pra me dar um bom isso. serviço público. Se você pensar bem, o Brasil é ruim dos dois lados. Isso, exatamente. Ele é ruim é o dos pior dois dos lados. mundos. É o pior Mas lugar é o- do Porque mundo. você tem que pagar... Porque você paga, a gente paga 150 dias, você trabalha pra pagar imposto. E você não tem esse é serviço. meu ponto, esse é meu E ponto. ao mesmo tempo fica essa Mas na hora Mas que o aí, serviço do Estado é vou uma te porcaria, falar. aí você não pode... Não, você come metade do que eu ganho, me dê um serviço de qualidade. vou te Ou então falar. para de me encher o saco e não bota a mão no meu bolso. Vou falar, Aí fala, Alexandre, deixa não, eu só você falar é um problema rico, isso aqui nesse é pra raciocínio. pobre. É o problema, deixa eu falar um Você é o discursinho problema. da Amanda. O problema É o nesse discursinho raciocínio. da Amanda. Vai Não. pros Não, Estados isso Unidos, aqui vai é ver pra quanto você pobre. paga de imposto Estados nos Estados Unidos. Unidos. Quanto que você paga de imposto nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, a maior Quanto carga que você paga de imposto é maior nos Estados Unidos? Que Estados Unidos você só Cada paga vez menos. A maior revolução Não. agora que o Trump tá Então é porque fazendo... vocês não moraram lá ou com não tiveram nada impostos, lá. que Estados Mas, Unidos, olha, o vem Trump falar fez a dos maior Estados corte de Unidos. impostos Vai que pra tá falar, bombando. quer falar, quer Vai falar. pra França, que é Esse é 75%. Quer falar, quer falar. São geradores de quer emprego. falar. Não. São geradores de emprego. Agora já mudou Quer pra falar. França. Não rende Vai pra pra população. França. Vai pra França, irmão. Estados Vai. Unidos. Agora França é muda pra França. 75%. Vai pra França. Vai morar Essa na França. conversinha. Eu vou fazer um Não. break agora. Higienópolis não é Tá Itapevi. bom, na volta eu falo. Lógico, Obrigado. lógico. É que eu preciso fazer o break. Tá muito bom o nosso papo. Tá bom Tá mesmo, muito hein? bom. Só A escuto. Leitão me ligou agora. É mesmo? Miriam Leitão me ligou. Miriam Bacon. É verdade, Miriam Leitão, um beijo, Miriam. Ela ligou e falou que nossa conversa está em altíssimo nível. Boa, Miriam. Em momento algum a gente agrediu Que legal. ambos os lados, a não ser a besteira que a outra falou aqui. Vai Ela jogou. outra! Não tô falando nenhuma Ela besteira. jogou. Vai pra França. Na França você paga França. 75%. Aí aqui De você imposto. paga quanto, filho? Você não paga 75%. É por isso que de imposto. o Gerard Depardieu foi pra Por isso todo mundo Rússia. foi embora Todo da mundo se França. mandou da Não, mas França. eu tô te falando, você tá Então, reclamando lá de os comuns imposto, igual mas você. não é. É os comuninhos igual você, a França! Os caras foram tudo embora. Sabe o que acontece se aumenta imposto? mais nada. Sabe o que acontece? Vai todo mundo embora. O capital vai embora. Isso. Pô, os caras vão embora. É. Pega a Venezuela, foi todo mundo embora, filha. Isso. O dinheiro vai embora. A riqueza da França A tá sendo riqueza, dilapidada, O mercado está acaba. Os caras foram embora da França. A Soninha tá quieta porque ela comprou Porra, dólar. bicho. Lá na baixa. Por isso que ela tá... Porra, pensa, filha. Bom, o Pensa. spread bancário Pensa. acabou comigo. Você pode passar, Muito bem. Emílio? Pera aí, eu O preciso fazer um advogado break agora. O cara que mais falava de imposto na França, que foi o François Hollande, saiu pela porta dos fundos agora, na última eleição. Meu, os caras na França estão muito putos. O François Hollande hoje não ganha nem pra Mas a síndico de carga prédio. tributária na Europa é foda mesmo. E jogador de futebol vive colocando dinheiro em paraíso fiscal, por quê, né? Vamos pra Singapura, gente. O imposto é alto. Mas eu vou poder falar depois? Lógico. Oba, obrigado. É só um break. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente mande a sua pergunta. Coxinha versus mortadela. A da nossa querida Ramalho e da nossa querida Eu não falo Marta. mais nada. É uma mortadela A salpicada. internet tá puta com vocês aqui. Comigo? Com a Amanda e com a Marina. É, e você acha que a gente tá ligando? lasque, a internet meteu o pau nele. Falando aqui, socialista de iPhone. Para, Eu te vi lá na... Eu não tô nem aí. É mortadela. William, Isso. chatos, Única coisa- sem coração, Amanda, bando de gente você idiota, dane-se vocês, Vai no cinema internet. VIP lá do Cidade Jardim que eu tô Porque é sabendo. longe da minha casa, porque se fosse perto eu ia, porque eu pego o ônibus, Gosto de querido. pipoquinha com azeite trufado. Ah, gosto querido. mesmo, Adoro. porque eu adoro. Adoro. Quer dizer, eu tenho que fazer voto de pobreza, seu tombo. Não, você fica coisa mais jogando idiota, pobre contra Zé. rico. É mortadela salpicada com Eu não tô foie falando que eu gras. sou pobre, eu tô É falando mortadela que italiana, vocês são filha. pobres, e É vocês nunca pistache. viram. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um papo de altíssimo nível nesse programa. Temos aqui a Soninha Francini. A Soninha que você já conhece, trabalhou na MTV, ela fez cinema na USP, ela tá lançando um livro agora, é nossa vereadora, trabalhou com o nosso querido João Dória. Ela que foi lá do Serviço Social, né? Serviço Social do João Dória. Social. Assistência Social do Dória. E temos aqui também o Alexandre Borges. Ele é publicitário, ele tem prêmios nacionais e internacionais. Foi escolhido profissional do ano do Brasil pelo Prêmio Colunistas, diretor do Instituto Liberal. Então, A Soninha, ela tem ela pediu aqui a palavra. Que é o seguinte, o que o Alexandre estava dizendo mais ou menos é o seguinte, pô, eu pago uma carga bruta de imposto e ainda tenho que pagar, se eu for rico, ainda tenho que pagar, se eu causar despesa, eu tenho o direito, já que eu pago essa barbaridade, de ter um bom serviço. Sim, a gente paga uma barbaridade e sim, a gente tem serviços ruins. Mas é que tem uma questão que é decisiva em toda essa bagunça aí de esquerda e direita, que é o que é individual
e o que é coletivo. O Estado deveria zelar principalmente pelo que é coletivo. E vou dar um exemplo muito prático. A pessoa fala assim, puta, eu pago uma fortuna de IPTU e tem um buraco aqui na porta da minha casa, bem na minha frente, eu tinha que ter desconto do IPTU por causa desse buraco. Mas você não paga o IPTU. IPTU não é uma tarifa correspondente à fachada da sua casa. O IPTU não é a taxa que você paga para sua rua ter asfalto. O IPTU é imposto. Imposto é um tipo de tributo que vai lá pro caixa da prefeitura e com o IPTU se paga a educação, a saúde, a segurança, a Guarda Civil Metropolitana, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Então, o Estado tem arrecada os impostos todos. Eu não estou negando que é um absurdo a nossa carga e a má distribuição. Mas o Estado arrecada tudo aquilo de imposto para fazer o coletivo. Mas, individualmente, você continua tendo que pagar taxas, tarifas, tem o coletivo e tem uma despesa diferenciada que pode ser individualizada. Então, não, você não paga pelo tapa-buraco da frente da sua casa, mas tem coisas que você paga sim como indivíduo. Então, no caso da saúde, essa distribuição é muito mal feita. Tem gente que paga o plano de saúde, chega uma certa etapa da complexidade do atendimento, o plano de saúde não atende mais. Sim. E o cara vai para a rede pública que vai pagar justamente a maior despesa para um caso individual. Então é difícil equilibrar essa conta daquilo que é dividido por todo mundo e aquela despesa que pode ser mais individualizada do que ela é hoje. Bom, ótimo que ela levantou um monte de questão importante. Primeiro, eu não sou anarquista, não quero acabar com o Estado, né? Quer dizer, isso também é meio que, às vezes, um espantalho. Então você quer acabar com o Estado? Não, acho que tem polícia, judiciário, tem manutenção da ordem pública, tem coisas que o Estado tem em função, judiciário, ninguém está discutindo. Agora, em relação ao que você falou, é aquele ditado que a vovó falava, né? A diferença do veneno pro soro é a dose. Quer dizer, qual é a dose que a gente aguenta que não mata o paciente? Qual é a dose de imposto? E o porquê que esses problemas existem, se não porque as pessoas são tungadas do dinheiro que elas ganham e elas não conseguem por elas resolver esses problemas. Então é essa conta que tem que ser feita. E quando você diz que essa conta é difícil de ser feita, eu concordo. É por isso que eu quero que cada indivíduo faça. Porque você sabe como você gasta o seu próprio dinheiro. Ô, Emílio, eu tava lembrando pra Soninha que a última vez que eu a tinha visto foi no programa do Clodovil, em que estávamos sendo entrevistados junto com o senador Romeu Tuma sobre o tema maconha. Então, já que vão pegar gancho no teu livro, dizendo que veio uma vida contra o preconceito, queria perguntar para vocês da questão da maconha, a exemplo do que está acontecendo em Los Angeles agora, onde se compra maconha em qualquer esquina, e a elite paulistana já está indo para a Califórnia, já está, Emílio, comprando uma canetinha que parece um cigarro eletrônico. Isso é bem cagueta, hein? Na ponta... Vamos ouvir com atenção. Na ponta... É o Toyolix, né? Na ponta se coloca um extrato de cannabis, de maconha, e esse líquido entra na caneta. Ele atende no WhatsApp. E você... Você tem esse contato aí? Passa por maquiando. Aliás, isso já é comercializado em São Paulo. É aquela fumaça imensa? Não, é sai contrário, não sai tá. fumaça. Entendi. Não sai A pergunta é, maconha, e aí? Parou ímpar. Acho que a pior ideia do mundo foi relegar o comércio de maconha ao monopólio do crime organizado. Assim, não existe alternativa. Quem quiser fumar maconha só pode comprar de origem ilícita. Ou pode, talvez, plantar em casa se não quiser contribuir. Aqui, você fala com a Amanda Ramalho. Aqui, ó, tem orgânica, tem trator. Uber. Então é um fracasso, é um desastre, não protegeu a saúde de ninguém, não evitou os possíveis males causados pelo uso da maconha, pelo fato de que só quem vende é o crime. Em nenhum lugar deu certo essa Aliás, criminalização. Soninha, desculpa te interromper, furo do pânico. Dia 31 de agosto, o PCC faz o seu jubileu, 25 anos de existência. Nossa. Vai ter uma festa que você vai. Parabéns pra eles. O PCC. Bom, nessas horas que a gente vê onde essas caixinhas de esquerda e direita não são tão como parece. Porque, por exemplo, se eu falar a favor da criminalização, vai ter um monte de liberal batendo em mim, por exemplo, né? Quer dizer, Sim. Agora, a questão, voltamos, eu não quero ficar voltando toda hora para a economia, mas se você tem um Estado que diz que cuida da tua saúde, do teu emprego, não sei o quê,
o Estado está tirando responsabilidade individual sua. Então, por que você vai ter direito, por exemplo, a se tornar eventualmente, tá? Eventualmente, um cidadão disfuncional, que não gera renda, que não consegue criar seus filhos, que não consegue trabalhar, e o Estado vai ter que pagar para você ter moradia, para o teu filho ter colégio. Então, assim, numa sociedade com mais responsabilidade individual e menos intervenção do Estado, eu permito, acho que faz sentido, que as pessoas tenham esse tipo de decisão, que eventualmente pode ser ruim para a vida dela, pode criar problemas para a vida dela, mas ela vai administrar as causas das Você acha que é decisões. individual isso aí? Não, É ele individu- acha que o Estado tem o direito de proibir as pessoas de fumar maconha, Não, eu porque estou maconha dizendo- pode torná-lo disfuncional. Olha só, não, eu tô Vagabundo. dizendo... Confuso com Vagabundo. Vamos lá. Maconheiro, Ele falou, vou mudar a falar de imposto. E aí, se a pessoa fica disfuncional. Eu tô dizendo o seguinte, se Qual é o você, objetivo? se você usou droga e você não tá trabalhando, eu vou ter que te dar uma renda, por exemplo, família. Mas se aí você, não é se seu extremo, filho, você- se você não gera renda pro seu filho, Pera, a botar gente seu tá filho no falando colégio. da exceção como, Peraí, como decisão não, pra tomar a... Não. A Você, regra? peraí, A vocês exceção pra levantaram, definir a regra? vocês levantaram uma questão conceitual, eu tô falando como conceito, se você tem menos Estado na vida das pessoas e você é mais responsável pelas suas decisões e pela consequência das suas decisões, todo o poder é pra você, não tem problema nenhum. O problema é que num país como o Brasil, onde o governo se mete em tudo, onde você paga uma fortuna de imposto e, dependendo da decisão que você toma, vai impactar no custo da saúde, no custo da educação pública, no custo da segurança pública, no aumento, por exemplo, da população carcerária, whatever. Se as estatísticas vai ver que a legalização melhora, a segurança melhora. Não, mas não Isso é garante. polêmico. Não garante. Isso é polêmico. Melhora sim. Isso é bem Deixa eu falar. polêmico. Isso é bem polêmico. essas O pautas. fato é Isso que é a bem gente gasta com saúde, a gente gasta com segurança, a Então, gente mas vamos pegar, gasta vamos com pegar. assistência E a social pior parte e só do quem problema ganha dinheiro é que a maconha é horrível. é o crime. Se ainda fosse boa, que é nem na gringa, tudo bem. A maconha que a gente compra é uma porcaria. E eu acho também que, só pra Mas não é terminar... problema de saúde, é de isso- qualidade de doidão. E só para terminar também, quando você olha as pesquisas de opinião, a população é muito contra a descriminalização sim. das drogas. Por quê? Porque normalmente você tem uma elite que é a favor, porque qualquer problema que ela arrume para a vida dela, ela vai para um spa na Suíça para se tratar e volta limpinha. O sujeito lá de Capão Redondo, né? Mas a elite é quem menos se prejudica com as drogas. Oi? A elite é quem A menos elite prejudica é com as drogas. Então, é por isso que ela mais defende. Mas a elite tem Porque- acesso entendeu? a acesso a Ela droga deve- boa, ela pelo deve- amor de Deus. Então, por que o povão não quer e a elite quer? É porque tudo que ela pode fazer, ela tem Quem é dinheiro. o povão que não quer? Quem é esse povão que você conhece? que Ué, quer? Datafolha, não sou eu, não. Não, Dá não, a pesquisa sai é o daqui no seguinte. Google, escreve Datafolha, discriminação das Mas drogas então. e vê o que as pessoas Mas pensam isso sobre aí, isso. Mas Sou eu, Você não. acredita no Datafolha? Mas então. Ô, Borges. A coisa da pessoa responder a pergunta que. Ou a pergunta que parece mais certa, porque isso já pessoa pode ficar foi com feito assim. vergonha. Você é a favor da legalização do aborto? Não. Você conhece alguém que já fez aborto? Sim. Você acha que essa pessoa deveria ter sido condenada por homicídio? Mas até onde vai esse Então, argumento? Até onde que o povo pode falar ou não pode falar do que pensa? Não, então, o problema é o modo como você coloca uma pergunta na base do sim ou não. Você é a favor da legalização da maconha? Você é a favor da legalização do aborto? As pessoas entendem Tá legalização muito da aberto. maconha como qualquer coisa. Tipo, sim, liberou, pode fumar, pode levar na escola, pode Então você né, acha que é um comer na problema de merenda. metodologia de pesquisa, que se perguntar Também. direito para as pessoas, todo mundo vai querer liberar droga, é isso? Tem muita Não, gente eu que digo vai que a ficar gente com vai vergonha aferir de melhor. responder. Eu Que acho a gente que vai eu acho aferir um melhor argumento, a no opinião mínimo, das questionável. pessoas. Então, mas isso Não, aí- é a Mas mania eu estaria de resolver aberto. tudo. É a mania de resolver tudo por Soninha. plebiscito ou pesquisa. Não, a maioria disse sim, a maioria disse não. Bom, graças a Deus, pra isso a gente tem modos mais complexos de tomar essas decisões, porque esse é o tipo de coisa que não é assim. Quem quer levantar a mão? Ih, a maioria não quis, puxa, então deixa assim mesmo. Bom, mas, por exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso foi candidato a prefeito de São Paulo e ele falou que tinha usado maconha e tal, isso foi uma coisa que acho que 85, 86, isso foi uma coisa que criou problemas para a candidatura dele. Sim. O povo tem direito ou não de escolher um candidato porque ele acha que ele fuma ou não maconha? É uma maneira, faz parte da democracia. Faz. Pode estar errado? Vamos pro debate, vamos explicar para as pessoas que de Isso. repente elas... Mas o que eu não quero é, por exemplo, que eu ouvi do próprio Fernando Henrique, que é um advogado da causa, falou, essa questão das drogas não podia ser discutida no Congresso, tem que ser com uma canetada do Barroso no STF. Eu falo, opa, aí não. Me convence Mas que eu tô errado. Mas o aborto... Se você me convencer que eu tô errado, tudo certo. Toma, Ela tem, Oi? Cara, Porque dá um esse baseado tema, pra você. esses temas que a gente tá falando, por exemplo, se você pegar aborto, 80% é contra. Isso. O Brasil é um país cristão, Sim, certo? 90% diz que acredita em Deus. Ah. Cristão.
o problema das armas. 60% é contra, não quer arma. E a maconha também, a grande maioria, é contra. Então Perfeitamente. esse tema sempre vai ficar essa conversinha. Mas por que sempre? Se Porque 70% das pessoas estão erradas, por que a gente não explica pra elas? Eu sei, mas o legislador, ele quer o voto. Então ele deixa esse tema pra lá. Mas isso é a própria Ou lógica. ele fala assim, Mas bom, já essa que é a a própria maioria lógica da pesquisa diz que democracia, não é não. isso? A gente conversa com as pessoas, tenta convencer. É o que eu e ela estamos fazendo aqui. Nós estamos conversando com a tua audiência. Ela tem uma Mas- tese, eu tenho outra. mas então, as a gente- pessoas livremente vão decidir quem está certo e quem está Mas errado. então, a gente não pode justificar a nossa opinião dizendo não deve legalizar a maconha porque a maioria da população é contra. A gente tá aqui Jura? discutindo. Nós vamos decidir por eles? Em primeiro lugar, a maioria tudo da é população decidido não é bem assim. informada. Nem tudo assim. Então vamos nem informar, tô tudo. junto. Vamos informar. Explica aí, Ronald. Eu quero entender uma Nem coisa. tudo é decidido você- assim. Plebiscito, você é contra ou a favor. As coisas são muito mais complexas do que isso. Então, assim, olha, eu sou contra a legalização da maconha e como a maioria da população é contra a legalização, então o certo é ser contra a legalização, O certo porque isso é atende a respeitar maioria da população. respeitar a O certo sociedade. é respeitar a sociedade. E o direito Enquanto, individual? peraí. Enquanto a gente não Isso é convence a simplismo. população. Não, Tô isso falando é o seguinte, simplismo. não, Muitas o coisas só simplismo mudaram. É assim, olha, tá todo mundo errado, O eu tô Estado certo. tem que ser... Isso é até meio autoritário. Não, entendeu? mas o sistema... Não, mas Se muitas 70% coisas... das pessoas pensam uma coisa Você não e você pergunta... pensa diferente, você vai decidir por elas. Você não faz tudo. Se você fizer tudo conforme sempre a vontade da maioria, aí você não precisa de democracia e sistema representativo. É tudo majoritário, acabou. Aí a minoria Mas tá quando lascada. que é a opinião do Se povo e você quando que é a perguntar- opinião da Vou te dar um Soninha? exemplo. Se você Vou te dar um perguntar, exemplo. se você perguntar para as pessoas, vocês acham que uma travesti tem de ter o direito a ter um documento com o seu nome social? A maioria da população vai responder que não. E daí? Quem disse que isso precisa ser E aí, submetido? nesse momento, é Não, mas- soniocracia? Isso? Não. Mas, Quando Soninha, que é democracia e quando é Você soniocracia? tem as instituições, o parlamento que vai tomar umas decisões e o Supremo que vai tomar outras, às vezes extrapolando um pouco uma coisa ou outra. Mas assim, não é tudo. Assim, a maioria das coisas que a gente tem em vigor no Brasil não foram decididas conforme o sim ou não do levanta a mão aí. Porque não é assim que se governa. Não, é democracia representativa. Não é assim que se governa. Assim, não Você vamos foi legalizar eleita a maconha. pra Câmara de Temos Vereadores que porque tem- respeitar a vontade da população. Se for assim, respeitar a vontade da população, opinião da população, não pode ser levado em conta para decidir sobre muitos temas. Sobre a melhor política de segurança, sobre a melhor política de drogas. Talvez se precisasse... Pessoal, vocês acham que o SUS deve distribuir coquetel contra a AIDS ou não? Talvez a maioria das pessoas tivesse dito que não, mas o Ministério da Saúde naquela ocasião concluiu, não, a gente tem que distribuir o coquetel, senão isso aqui vai virar uma catástrofe, uma tragédia. Então, você não toma todas as decisões perguntando a opinião das pessoas. Não é motivo para não vamos legalizar a maconha, porque quando fizeram uma pesquisa, a maioria disse que é contra. A maioria sempre vai dizer que é contra uma porção de coisas que a gente vai ter que fazer assim mesmo. Aí eu não é a minha posição, respeito, claro, mas eu prefiro democracia do que a soniocracia. Ou seja, eu prefiro que as pessoas decidam. Não é No sim ou não? É coisa que... Aborto é uma questão de Saúde. saúde. Aborto é a Já mulher não é que tem que mais. escolher. já Mas não é só opinião, sim ou olha não. só, popularidade. Mas é a uma outra questão de- mulher tem que As escolher. decisões O são raciocínio feitas só de com você base na proteger vidas. opinião. Olha só. E levando em conta que quem é rico, a mulher rica consegue abortar facilmente. Quem é pobre morre abortando. lá vem o pobre e o Mas rico. existe A mulher tem Emílio. O pobre e o escolher rico. se ela Você quer foi ter falar filho. isso. Conversa de pobre e rico já encheu o saco. Mas você discorda disso? Eu acho que é o seguinte, esses temas, a sociedade, ela tem que... Por exemplo, se você pegar homossexual. Sim. Nós tivemos falando, o Brasil é um país homofóbico, o Brasil é não sei o que, aquele discurso, não sei o que, das minorias. Eu protejo o pai dos pobres, eu protejo os pobres. Tivemos aí o caso do Lulu Santos. Lulu Santos foi lá, fez Klebson. um negócio. Aí, com o Klebson, tirou a foto com o Klebson, saiu lá, tá lá na televisão, falando negócio. O que aconteceu? A sociedade, em 30 anos, ela mudou. Pode ser que ela mude. Então é muito difícil. Ou isso aí, meu amigo, pro legislador, ele nunca vai entrar nesse jogo. Então é muito mais fácil a canetada do Barroso ou esperar o momento de que a sociedade aceite. Olha só. Não tem jeito. Isso aí é a nossa cultura, Olha Soninha. só, uma resposta... Tem que aceitar a cultura do Olha povo. só, a Senão resposta... ele vai- até Eu que acho. ponto? Olha só, O que você acha, professor? Vamos ao professor Até que ponto? Professor Tonholi. Eu desconfio muito. Tem um livro bem interessante para se ler. É um livro de matemática, tá? Chama A Ilusão das Estatísticas.
A gente lembra que o Roberto Campos, ex-ministro dos governos militares, falava que pesquisa é igual ao biquíni, mostra tudo menos o essencial. Então, discutir o que é a vontade do povo a partir da ilusão das estatísticas, eu acho que a gente não tem onde chegar. Mas você acha que é mentira, Cláudio? Não, eu acho que você... As pessoas você são a favor do aborto? Não, acho que você pega só parcelas da sociedade. Eu acho que exemplo muito claro na eleição que levou o Kassab a ganhar a prefeitura de São Paulo, o Datafolha deu como manchete que a Marta Suplicy já tinha levado. Então, eu acho que você pegar um sistema complexo como a sociedade, e você pega a última pesquisa da Datafolha, a maior da história, ouviu 8 mil pessoas em 50 cidades, e se pegou extratos que estão propendendo só para uma tendência, eu voto com a frase do Roberto Campos. Eu não acredito em pesquisa porque é igual ao biquíni, não é desacreditar. Eu não acredito, porque eu acho que é uma biópsia. Mas, ô Cláudio, você não acha que existe uma margem de erro? Ou seja, por exemplo, a pesquisa essa enorme do Datafolha diz que 20% dos brasileiros, numa cartela estimulada, vão, por exemplo, votar no Bolsonaro para presidente. Se a eleição fosse hoje. Pode ser 18, pode ser 22. Agora, não é 70 e não é 2, concorda? Quer dizer, tem uma margem de erro. Mas qual o tamanho dessa margem de erro? A gente está dizendo que uma em cada 5 pessoas vai votar no Bolsonaro? Alguém 20% é isso. Entendeu? A pesquisa Se a é um eleição recorte. fosse hoje... A pesquisa, então... Mas você não conhece ninguém que vota no Bolsonaro? Ele é impopular. Pessoalmente, ele é uma não. invenção do Datafolha? Mas a gente tá... Eu Muito também bem. conheço um monte. Olha, eu então, tenho que encerrar mas, assim, o programa. o senso comum é a vontade, a opinião da maioria. Então a gente vai sempre se deixar levar, se deixar governar pelo senso comum. O senso comum vai dizer, sabe o quê? Os carros de hoje são uma porcaria. Você encosta neles e eles já amassam. Antes é que era bom. Sim, antes um carro tomava uma porrada, a pessoa saía voando lá de dentro. A lataria hoje é feita pra amassar. Você entende? Não é porque a maioria das pessoas respondeu a uma pergunta, eu sou a favor ou eu sou contra, que isso demonstra que isso... é o que deve ser feito, porque eu não sou defensor da democracia pessoas. direta, tá? Eu sou defensor do sistema representativo que botou você na Câmara dos Vereadores. Mas então, que você é uma representante do povo, eu defendo isso. Pesquisa é o simulacro super limitado Soninha é uma da democracia revolucionária. direta. Uma revolucionária. Soninha é revolucionária. Ela está num outro patamar. Não é? Bom, eu queria agradecer. Queria agradecer a presença de vocês. Não acabou a discussão. A discussão nunca vai acabar. Espero que a gente tenha... A discussão never ends. Espero que os ouvintes tenham gostado. Parece que todo mundo gostou, com exceção das nossas coxinhas salpicadas no... Mas a gente não tá ligando se eles estão metendo pau na gente. Pobre e rico. Não, não é pobre e rico. Tô triste com você, não com o... Nossa! Claro! Você falou uma besteira, pô. Não, a gente não falou nenhuma besteira. É a minha opinião. Então tá bom, tô triste com você, não com a internet. A internet tá muito brava Nossa, com você. Parabéns, Muito internet. revoltada. A internet está numa A revolta. internet. A internet. Mas xingando vocês de A anta. internet de uma coisa chamada... Internet- É igual o mercado, é uma coisa que A você nunca internet viu. odeia. Tá bom. Olha Então lá, é isso, tá vai vendo? lá, E Zuritão. todos têm uma opinião. A liberação Clima, da hein? maconha não interessa aos produtores, traficantes. Por quê? Estão preocupados com a nossa saúde? Não, todo mundo tem uma opinião muito firme, isso é que é bacana. Nós temos uma Soninha, fazenda na Califa, né? Soninha, liberar maconha na Califa é fácil, pô. O duro é liberar lá em João Pessoa. Não, mas não Tá. tem pobre no Brasil. São só Tem, 50 tem. milhões de O Lula, pessoas. o seu candidato, deixou todo mundo rico. Primeiro que o Lula não é O meu pai candidato. dos pobres, você vê. A Soninha falou aqui que tem pobre no mundo. Tá bom, Você foi Miriam. lá, você é da canhota, você vota, você defende. Não tem mais pobre, você não vê que beleza que tá o Brasil? imagina, Não é? fica uma Claro, maravilha, ela cuida dos pobres. Eles cuidaram tão bem dos pobres que os pobres, de repente, acabaram. Eu disse Aliás, que esses pobres aliás, acabaram. Eu tô incrível. falando que A existe pobre. esquerda Não, você tá falando, olha acabou que Emílio, você é a com os pessoa pobres. mais Você vê que hoje em contraditória dia, do universo. aliás, Eu tô falando desde o começo vejam do programa vocês, que existe saiam nas pobre. ruas. Eu não falei que a Saiam nas pobreza ruas. acabou. Não Você tem mais falou que a pobre. pobreza acabou. Não tem mais Você pobre. falou que a pobreza É incrível. acabou. Porque Ó, existe... Você que falou, eu não falei que a pobreza acabou. Você Desde o falou, começo sim. eu tô falando que Você existe falou pobre, pobre, pobre. Falou. Emílio, você Vocês tá estão dizendo ficando que eu tava- gaga. Não falou? Não, mas é indiscutível que o socialismo é quem gosta mais de pobre, que é quem mais produz pobre. Claro. Né? Então, Não. É incrível o que o Brasil mudou nesses Incrível o que os 15 anos. socialistas levam de culpa pelas cagadas de quem se diz de esquerda e nem de esquerda é. Soninha, Não eu temos fico partido. impressionado
acabou a pobreza no Brasil? Não acabou Graças a pobreza. ao pai dos Ninguém pobres. Eu disse isso. Mas não por ela. Eu Isso tô foi falando dito. que existe Mas pobre não pelo pela assim, mundo ó. todo. Pelo amor de Deus. Não, Foi falou assim, que acabou. foi um Jaime, processo. você é patético. Foi um processo assim, ó. Não, acabou. Eu falei isso, gente. Volta aí pro começo do programa. Eu falei, gente, os Gente, pobres precisam do gente, Estado. E daí você vai falar que não gente, existe. Emílio, você estamos tá no enlouquecendo. primeiro Você mundo. vai me desculpar. Você vai me desculpar, Emílio. Não, Você olha, precisou de gente. uma ajuda Esse terapêutica. entender Não assim, temos- tá um pouco confuso. Nós não temos camarote mais pobreza no desligou, Brasil. A gente tem pobreza? Amanda Ramalho. Emílio, Amanda- Emílio, O camarote nunca mudou de falei canal. Camarote parou de assistir. Ô, camarote, pelo amor de Deus, né? Camarote parou de Eu acho assistir. que a discussão foi do pobre, do rico. Não, não. Ah, você nem se mexe. Ah, mas também. você tá lá na Apple de iPhone. Você tá com o iPhone. Você tá com o iPhone. Fica em cima. Você, você, ouvindo as bobagens que o velho Zurita fala. Olha só, Fico muito É feliz. uma Qual foi a técnica que eu última vez? desenvolvi Gente, vamos por Sabe qual foi a não primeira coisa que você enlouquecer falou nesse hoje? programa. Você falou assim, quieto, você você. falou, ai, estou em primeiro lugar na Apple. Ah, para, filha, Você tá larga com seu inveja. iPhone. Você tá com inveja. Eu fico muito O Daniel é feliz. uma cobra, ele guardou o que ela Bicha, falou. Ah, bem mesmo. Ela vem levantar. Qual foi a última vez que a senhora... Muito bem, vamos embora? E aí, Ronald? Nessa. E esse bigodinho aí? Não. Qual é a Hã? sua, bichona? Não posso Que estilo falar. é esse? Fala. É um... Não posso falar. Por quê, pô? Não posso, porque tem coisa que... Olha, você Eu deixa venho isso curioso. Porque não, o que que você é? não é um cara aberto ao povo? Mas eu tenho que... Algumas coisas eu tenho vergonha, então eu prefiro... O bigode, no caso, é um ator, é um papel. Um papel. Ele vai fazer... Põe papel que ele Vai vai fazer um papel no Ele SBT. assinou contrato. É mesmo? É, ele não pode falar. E ele tá... É um papel. É um no- papel. É um Vai fazer papel. novela. Cena. Vai sair o filme no carnaval. É um filme adulto. Sim. Pornográfico. Isso, Sim, entendi. o bigode. E como é aquele filme de carnaval, você sabe como funciona. Só que o meu personagem, que é o Rei Momo, eu não participo das cenas em loco, porque eu tenho um background, o meu personagem mostra no filme flashback, ele era eunuco antes de virar Rei Momo. Entendi. E se chama O Rei Momo e as Galinhas do Rei Momo. As Então, Galinhas, um filme bom. Eu só posso assistir as cenas comendo um balde de frango frito gorduroso. As não galinhas. pode comer Que representa as galinhas. Sim. Porque eu mesmo não tenho poder sexual. Vai Entendi. sair em fevereiro, por isso. Você enlouqueceu, né? Entendi. Você bolou isso? Não, eu fui convidado e. Pelas brasileirinhas? Não, não tem E mais. meu último programa de TV foi cancelado tem mais de 2 anos. E eu preciso me virar como eu lógico. preciso me virar. Exato. É isso. Dinheiro é dinheiro e Cachê, a cachê. conta chega dia 5. Tudo volta. É a tem que certeza. pagar. É a Amanhã, certeza. inclusive, teremos um clássico nesse programa. Não sei se você sabe. Você sabe o que tem amanhã no programa? Pode Em anunciar. homenagem a Amanda Ramalho, Comida dos Astros com Luiz isso, tá de França brincadeira. e Rony. Eles voltaram, segundo a Paulinha. Rony? Então vocês vão ter aqui Comida dos Astros aqui. Muito bem. Estrogonofe. É, Ovo frito. A Mandinha tá feliz. Ovo frito, eu Vocês estão estou brincando. aqui. Vão te cozinhar, limãozinho. Vão te... Ai, eu odeio essa. Tchau, gente. Até amanhã. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou!